Direito das sucessões. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Significa que mesmo que exista um testamento, a sucessão legítima, aquela que segue as regras da herança para os herdeiros necessários ou legais previstos no Código Civil, continuará a valer-se se o testamento não puder ser executado por algum motivo. Há a possibilidade de disposição testamentária se tornarem ineficazes, seja porque o bem legado não existe mais, ou por outra razão que inviabilize a execução do que foi previsto no testamento. A nulidade do testamento pode ocorrer caso o testamento seja declarado inválido judicialmente por não cumprir os requisitos legais para ser válido, como falta de formalidade ou vício de consentimento. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de metade da herança. O termo testador refere-se à pessoa que faz um testamento, ou seja, aquele que decide como seus bens serão distribuídos após sua morte. Portanto, o testador é o autor do testamento e a outra metade é reservada por lei para esses herdeiros necessários e é chamada de legítima. Isso significa que o testador não pode privar seus herdeiros necessários da parte da herança que tem direito por lei. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente que por lei for atribuída ao filho. Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. A herança da herança e de sua administração. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito do cordeiro quanto à propriedade e posse da herança será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. O direito à sucessão aberta, bem como a alquinhão de que dispõe o cordeiro, pode ser objeto de cessão por escritura. O termo cessão refere-se à transferência de um direito de uma pessoa para outra.
Portanto, quando o artigo 1793 menciona que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o cordeiro, pode ser objeto de cessão, significa que esse direito pode ser transferido a outra pessoa por meio de uma escritura pública. Ou seja, aquele que está para receber uma herança pode transferir esse direito de receber por meio de escritura pública. Cessão é o ato de transferir um direito. No caso da sucessão, isso significa que um herdeiro pode transferir seu direito sobre a herança ou parte dela para outra pessoa. A cessão pode ser feita a um outro cordeiro ou a uma terceira pessoa. Co-herdeiro é um dos herdeiros que compartilham a herança de uma pessoa falecida. Quando há mais de um herdeiro, cada um deles é considerado um co-herdeiro. Eles compartilham a herança de acordo com as regras da sucessão, seja por testamento ou por lei. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência da substituição ou do direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. É ineficaz a cessão pelo cordeiro do seu direito hereditário sobre qual bem da herança considerado singularmente. É ineficaz a disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão por qualquer herdeiro de bem componente de acervo hereditário pendente à indivisibilidade. O cordeiro não poderá ceder a sua cota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se o outro cordeiro a quiser, tanto por tanto. O cordeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá depositar do preço ou haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Sendo vários os cordeiros, exercer a preferência entre eles se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. Sendo vários os cordeiros a exercer a preferência entre eles, se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. No prazo de 30 dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente no lugar da sucessão para fins de liquidação e, quando for o caso, da partilha da herança. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente ao cônjuge ou companheiro se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. A herdeira que estiver na posse da administração dos bens e se houver mais de um nessas condições ou mais velho. Ao testamenteiro, a pessoa de confiança do juiz na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes ou quando tiverem de ser afastados por motivo grave, levado ao conhecimento do juiz. Da vocação hereditária, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou concebidas no momento da abertura da sucessão. Vocação hereditária
legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador desde que vivas estas, ao abrir a sucessão. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder os filhos não concebidos de pessoas indicadas pelo testador desde que vivas estas, ao abrir a sucessão. Essa é uma disposição que está no testamento, que é quando o testador reconhece um filho no testamento. As pessoas jurídicas podem ser reconhecidas, e as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob forma de fundação. No caso do inciso 1 do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e sucessivamente as pessoas indicadas no artigo 1775. Os poderes e deveres e responsabilidades do curador assim nomeados regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes no que couber. Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão com os frutos e rendimentos relativos à deixa a partir da morte do testador. Se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo a disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. A pessoa que arroga escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou seus ascendentes e irmãos. Então, assim, se a pessoa ajudou a escrever o testamento, ela não pode ser nomeada dentro do testamento, e ela não, nem o seu cônjuge e nem os seus parentes. As testemunhas do testamento, o concubino do testador casado, salvo se este sem culpa sua estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. O tabelião civil ou militar ou o comandante ou escrivão perante quem se fizer assim como o que fizer ou aprovar o testamento. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Presumem-se pessoas interpostas os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. É lícita a deixa ao filho do concubino quando também for do testador. Da aceitação e renúncia da herança. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita, quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro.
Não exprimem aceitação da herança os atos oficiosos como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita pura e simples da herança aos demais cordeiros. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá 20 dias após aberta a sucessão requerer ao juiz prazo razoável não maior de 30 dias para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte sob condição ou a termo. O herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a repudiá-los. O herdeiro chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário sob títulos sucessórios diversos pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita, condição suspensiva ainda não verificada. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido de aceitação desde que concordem em receber a segunda herança poderão aceitar ou renunciar à primeira. Resumindo, se um herdeiro morre antes de aceitar a herança, seus herdeiros descendentes podem aceitar em seu lugar, a menos que o direito de herdar esteja condicionado a algo que ainda não aconteceu. Neste último caso, se a condição não se concretizou, o direito de herdar não é transmitido aos descendentes do herdeiro falecido. Na sucessão legítima, a parte do renunciante cresce à dos outros herdeiros da mesma classe, e sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. No direito das sucessões, os herdeiros são organizados em diferentes classes ou grupos de acordo com o grau de parentesco com o falecido. Essas classes são chamadas de ordem de vocação hereditária e são estabelecidas pelo Código Civil da seguinte forma. A primeira classe são os descendentes, que são os filhos, os netos, os bisnetos, etc. A segunda classe são os ascendentes, que são os pais, avós, bisavós, etc. A terceira classe é o cônjuge sobrevivente. E a quarta classe são os colaterais, irmãos, sobrinhos, tios, primos, etc. Por exemplo, se o falecido tem filhos e um deles renuncia à herança, a parte desse filho será dividida entre os outros filhos, que estão na mesma classe. Se não houver outros filhos, a herança será passada para a próxima classe, que são os ascendentes, pais, avós, etc. Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante, se porém ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio e por cabeça. O artigo 1811 do Código Civil Brasileiro trata da renúncia à herança e da exclusão do direito de representação quando há renúncia por parte de um herdeiro. A renúncia não admite o direito de representação, ou seja, se um herdeiro renuncia à herança, seus descendentes, em regra, não podem tomar o seu lugar. Porém, há uma exceção: se o herdeiro renunciante for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem, os filhos do renunciante poderão herdar
por direito próprio e não por representação, recebendo a herança por cabeça, ou seja, em partes iguais entre eles. Quanto à retratação da renúncia, o Código Civil não permite a retratação após a renúncia ser formalizada e aceita, uma vez que a renúncia é um ato unilateral e irrevogável. Portanto, uma vez feita a renúncia, é definitivo ao herdeiro renunciante que não pode mais voltar atrás. São irrevogáveis os atos de aceitação de renúncia da herança. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, com a autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto aos remanescentes, que será devolvido aos demais herdeiros. Dos excluídos da sucessão são os indignos. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge ou companheiro ascendente ou descendente. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. Que por violência ou meio fraudulento inibirem ou obstarem o autor da herança a dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. A exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos contados da abertura da sucessão. São pessoais efeitos da exclusão os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse, antes da abertura da sucessão. São pessoais os efeitos da exclusão os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse, antes da abertura da sucessão. Calma, olha só, os indignos. Está no 1814, que são os que houverem sido autores e coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Se houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. Que por violência ou meio fraudulento inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então, assim, atentou contra a honra do decujus, se torna indigno. E se tentou sumir ali com o testamento e tal, também se torna indigno. A exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos contados da abertura da sucessão. São pessoais os efeitos da exclusão, os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse, antes da abertura da sucessão. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos da administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença da exclusão, mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhes perdas e danos. Excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que por bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com conservação deles.
Aquele que incorreu em ato que determine a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. O ato que permite que o indigno receba tem que ser um ato autêntico. Não é um ato, não é falar eu te desculpo. É tipo escrever no testamento. Por exemplo, sei lá, determinar em documento oficial. Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido quando o testador ao testar já conhecia a causa da indignidade, não pode exceder do limite da disposição testamentária. Ou seja, se o indigno foi previsto no testamento, ele já era indigno, ele não receberia nada, mas foi previsto que ele receberia um automóvel. Aí desse automóvel ele vai receber, mas ele não recebe mais o que o percentual, assim. Não recebe mais do que isso da herança jacente. Falecendo alguém sem deixar o testamento nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança depois de arrecadados ficarão sob a guarda e a administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimato inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e decorrido 1 ano de sua primeira publicação sem que haja herdeiro habilitado ou, pena da habilitação, será a herança declarada vacante. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites das forças da herança. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se aos domínios da União quando situados em território federal. Não se habilitando até a declaração da vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será essa desde logo declarada vacante. Olha que interessante, que não se habilitando até a declaração da vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Os colaterais precisam se habilitar, de fato. Manifestar o jus esperneandi. O jus esperneandi é uma expressão latina coloquial que não faz parte de um conceito jurídico formal, mas é amplamente usada no meio jurídico de forma humorística. Refere-se ao direito de espernear ou direito de reclamar quando uma pessoa se sente prejudicada por uma decisão judicial ou uma situação legal, ainda que não tenha mais meios formais para reverter a situação. Em outras palavras, é o direito de expressar insatisfação ou descontentamento mesmo quando a decisão já está tomada e não há mais possibilidade de recurso ou contestação. Essa expressão é usada de forma irônica para descrever situações em que uma pessoa protesta ou se queixa, mas sem qualquer efeito prático no resultado jurídico. Da petição da herança. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter restituição da herança, ou da parte dela, contra quem na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título a possua. A ação de petição da herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens
do acervo, fixando-lhe responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos artigos 1214 a 1222. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora. O herdeiro pode demandar os bens da herança mesmo em poder do terceiro em prejuízo de responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. A petição de herança é uma ação judicial prevista no Código Civil Brasileiro utilizado pelo herdeiro legítimo ou testamentário que foi excluído ou não recebeu a herança a que tem direito. O objetivo dessa ação é reconhecer o direito sucessório do herdeiro e obter restituição da herança ou de parte dela. O herdeiro pode demandar os bens da herança mesmo em poder de terceiro sem prejuízo de responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. O herdeiro aparente que de boa-fé houver pago um legado não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebe. Da sucessão legítima. Da ordem da vocação hereditária. A sucessão legítima defere-se, na ordem seguinte, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido, no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Artigo 1640, parágrafo único. Ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, assim, na sucessão legítima, primeiro são os descendentes em concorrência com o cônjuge. Segundo são os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Terceiro é o cônjuge sobrevivente. E quarto, os colaterais. Mas percebe que o primeiro são os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido, no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, 1640, parágrafo único, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, se o de cujos faleceu, os primeiros herdeiros são os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Mas se o cônjuge sobrevivente é casado no regime de comunhão universal de bens ou no de separação obrigatória de bens ou no regime parcial de bens, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Tipo, o regime de bens importa quanto ao cônjuge sobrevivente no que diz respeito ao que vai acontecer com a herança. Porque se for no regime de comunhão universal de bens, o que ocorre, independente do regime, é a meação, que como o regime de comunhão universal de bens, os bens adquiridos durante o casamento são comuns aos cônjuges. A esposa terá direito à meação, metade dos bens comuns do casal. Isso não é herança, mas sim a sua parte dos bens comuns.
Então, faleceu o decujus, o cônjuge fica com a sua metade. A herança, que são os 50% de que dispõe o decujus, a outra metade dos bens que pertenciam ao falecido, metade do patrimônio comum, mais eventuais bens particulares do falecido, será distribuído entre os herdeiros. No caso, os herdeiros necessários são o cônjuge sobrevivente e os filhos. Portanto, a esposa e os 3 filhos dividirão essa parte da herança em partes iguais. Ela vai para a divisão dos 50%. Dos 50%. Ao cônjuge somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova neste caso de que essa convivência se torne impossível sem culpa do sobrevivente. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhes caiba na herança o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. O direito de habitação permanece com o cônjuge. Em concorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Entre os descendentes, os em grau mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos de sucessão de seus ascendentes. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Na falta de descendentes, não chamados à sucessão, os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, o cônjuge tocará 1/3 da herança, caber-lhe-á a metade desta, se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Se não houver cônjuge sobrevivente nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Não concorrendo à herança, irmão bilateral herdarão em partes iguais os unilaterais. Na falta de irmão, herdarão os filhos deste e, não havendo os tios, se concorrerem à herança, somente filhos de irmãos falecidos herdarão por cabeça. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Se
Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Não sobrevivendo o cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições ou à União, quando situado em território federal. Dos herdeiros necessários. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Pertencente aos herdeiros necessários de pleno direito à metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros. O herdeiro necessário a quem o testador deixar a sua parte disponível ou algum legado não perderá o direito à legítima. O herdeiro necessário a quem o testador deixar a sua parte disponível ou algum legado não perderá o direito à legítima. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar do direito de representação. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido quando, com irmãos deste concorrem. O direito de representação se dá àqueles que eram parte, iriam receber parte da herança, mas faleceram. Então, os descendentes desse que faleceram têm direito de representá-los. Porque dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que a ele sucederia se vivo fosse. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrem. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. O
O quinhão do representado partir-se-á por igual entre representantes. E o renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Da sucessão testamentária, o testador em geral. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade de seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento contado no prazo da data do seu registro. Da capacidade de testar. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Podem testar os maiores de 16 anos. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se válida com a superveniência da capacidade. Das formas ordinárias do testamento. São testamentos ordinários: o público, o cerrado, o particular. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Do testamento público. São requisitos essenciais do testamento público: ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. Lavrado o instrumento ser lido em voz alta pelo tabelião ou testador e a 2 testemunhas a um só tempo ou pelo testador, se o quiser na presença destes e do ato e do oficial. Ser um instrumento em seguida a leitura assinada pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção de declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Se o testador não souber ou não puder assinar o tabelião, o seu substituto legal assim o declarará assinado neste caso pelo testador e a seu rogo uma das testemunhas instrumentárias. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal e a outra por uma das testemunhas designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento. Do testamento cerrado. O testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. O testador entregue o tabelião em presença de suas testemunhas. Que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado.
seu testamento cerrado, que é escrito pelo testador. Que o tabelião lavre desde logo o auto de aprovação na presença de duas testemunhas e a lei em seguida ao testador e testemunhas. Que o auto da aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente desde que seu subscritor numere e autentique com a sua assinatura todas as páginas. O tabelião deve começar o auto da aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a cerrar e coser o instrumento aprovado. Se não houver espaço na última folha do testamento para início da aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público, mencionando a circunstância no auto. Se o tabelião tiver escrito o testamento ao rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira pelo próprio testador ou por outro em seu rogo. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Pode fazer testamento cerrado surdo-mudo, constante que escreva todo e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público ante as duas testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório que aquele é o seu testamento cuja aprovação lhe pede. Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador, e o tabelião lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês, ano em que o testamento foi aprovado e entregue. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a cerrar e coser o instrumento aprovado. Se não houver espaço na última folha do testamento para início da aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público, mencionando circunstância no auto. Se o tabelião tiver escrito o testamento ao rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira pelo próprio testador ou por outrem a seu rogo. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Pode fazer testamento cerrado surdo-mudo, contanto que o escreva todo e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público antes das suas testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório que aquele é o seu testamento cuja aprovação lhe pede. Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador, e o tabelião lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que abrirá e fará registrar o ordenando seja cumprido, se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. No testamento particular. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Se escrito por próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade, seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que devem subscrever. Se elaborado por processo mecânico, não pode constar rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão.
Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento com citação dos herdeiros legítimos. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como o do testador, o testamento será confirmado. Se faltarem testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas a reconhecer, o testamento poderá ser confirmado se a critério de juízo houver prova suficiente de sua veracidade. Em circunstâncias excepcionais declaradas na célula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas o compreendam. Dos codicilos. No direito das sucessões, os codicilos são documentos escritos por meio dos quais uma pessoa dispõe de certos bens ou faz recomendações de última vontade sobre questões de menor importância sem a necessidade de um testamento formal. Eles estão previstos no artigo 1881 do Código Civil Brasileiro. Os codicilos são usados para tratar de disposições mais simples e específicas, como deixar determinados objetos pessoais de uso ou afeto para certas pessoas, exemplo, roupas, joias e móveis. Fazer recomendações sobre a forma do enterro, cerimônias fúnebres ou práticas religiosas. Dispor sobre legados de bens móveis de pequeno valor. Características dos codicilos. Simplicidade, podem ser feitos de forma simples sem a necessidade de um testamento formal. A pessoa pode, através de documentos que são os codicilos, deixar a bicicleta, deixar as joias, deixar as roupas, deixar os móveis, outras coisas de menor valor para outra pessoa. Podem ser feitos de forma simples, sem necessidade de um testamento formal. Limitações de bens geralmente tratam de bens móveis de pequeno valor ou disposição não patrimoniais, como os pedidos sobre o funeral, e devem ser assinados pelo testador e escritos de próprio punho ou por meio de outro documento escrito. Se forem feitos eletronicamente, as exigências legais devem ser atendidas. É importante destacar que o codicilo não substitui o testamento, quando há disposições mais complexas ou sobre bens de maior valor. Contudo, ele pode complementar um testamento desde que não contrarie as suas disposições. Artigo 1881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular, seu datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Os atos a que se refere ao artigo antecedente, salvo o direito de terceiro, valerão como codicilos, deixe ou não testamento ao autor. Pelo modo estabelecido no artigo 1881, poder-se-ão nomear ou substituir testamenteiros. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram-se revogados se havendo testamento posterior de qualquer natureza, estes os não confirmar ou modificar. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram-se revogados se havendo testamento posterior de qualquer natureza, estes os não confirmar ou modificar. Se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que o testamento cerrado. Dos testamentos especiais. São testamentos especiais o marítimo, o aeronáutico, o militar,
Não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados neste código. Do testamento marítimo e do testamento aeronáutico. Quem estiver em viagem a bordo do navio nacional de guerra ou mercante pode testar perante o comandante em presença de 2 testemunhas por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. O registro do testamento será feito no diário de bordo. Olha que interessante, a pessoa que está dentro de um navio, ela pode fazer um testamento, ele vai ser registrado no diário de bordo. Mas é importante notar isso porque a pessoa às vezes pode falecer na viagem e ela quer dispor dos seus bens e fazer um testamento, ela tem ali um direito de testamento especial. Quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente. Mas se você está numa aeronave e você precisa fazer um testamento, você pede ao comandante, mas o comandante está pilotando a aeronave, ele não pode parar de pilotar a aeronave. Então o artigo prevê que depois de feito o pedido ao comandante, o comandante designa uma pessoa. Mas compreende essa relação de importância, né? O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas no primeiro porto ou aeroporto nacional contra o recibo averbado no diário de bordo. Caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem os 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer na forma ordinária outro testamento. Não valerá o testamento marítimo ainda que feito no curso de uma viagem se, ao tempo em que se fez o navio, estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. O testamento militar. O testamento dos militares e demais pessoas e serviços das Forças Armadas em campanha dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada, ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante 2 ou 3 testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. Se o testador pertence ao corpo ou seção do corpo destacado, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Se o testador estiver em tratamento em hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento. Se o testador for o oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de seu punho, contanto que o date e assine por extenso e o apresente aberto ou cerrado na presença de 2 testemunhas ao editor ou ao oficial de patente que lhe faça às vezes neste mister. O editor ou oficial a quem o testamento se apresente notará em qualquer parte dele o lugar, dia, mês e ano em que lhe for apresentado, nota essa que será assinado por ele e pelas testemunhas. Caduca o testamento militar desde que depois dele o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se este testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. Caduca o testamento militar
desde que depois dele o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar de forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único no artigo antecedente. Ou seja, se o testador está num lugar que ele pode fazer um testamento normal, caduca o testamento militar, que é o testamento militar. É um testamento que ele faz ali do lado dos soldados mesmo, escreve, e tem ante 2 ou 3 testemunhas, que seria, sabe, o militar faz na frente das testemunhas militares, porque não tem tabelião. Mas se ele estiver perto da onde ele possa fazer um testamento comum, então caduca o testamento militar. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a 2 testemunhas. Tá aí, ó. Não terá efeito o testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. Das disposições testamentárias, a nomeação de herdeiro ou legatário pode fazer-se pura e simplesmente sob a condição para certo fim ou modo, ou por certo motivo. A designação do tempo em que deva começar ou cessar direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não escrita. Sobre as disposições testamentárias, a nomeação do herdeiro ou legatário pode fazer-se pura e simplesmente sob condição para certo fim ou modo, ou por certo motivo. A designação de tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não escrita. Então, assim, na disposição testamentária, o testador pode impor uma condição, sabe? Então, existem condições impostas por testadores em testamentos. No direito sucessório, o testador pode importar condições em seu testamento, estabelecendo requisitos ou situações que devem ser cumpridas pelos beneficiários para que possam receber a herança, ou situações que devem ser cumpridas para que possam receber a herança ou um legado. Essas condições, no entanto, devem ser lícitas, possíveis e não competitivas aos bons costumes ou à lei. Aqui estão alguns exemplos de condições que o testador pode importar. Condição de casamento. O testador pode condicionar a herança ao casamento dos herdeiros. Por exemplo, deixo minha casa para meu filho João desde que ele se case antes de completar 30 anos. Ou ele pode... Condição de forma acadêmica. O testador pode estabelecer que os herdeiros só receberão sua parte da herança após concluírem um curso acadêmico. Exemplo, minha neta Maria só terá direito a metade dos meus bens se concluir o curso do direito até os 25 anos. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretação diferente, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. É nula a disposição que institui o herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que este disponha também por testamento em benefício do testador ou de terceiro, que se refira à pessoa incerta cuja identidade não se possa averiguar. Favoreça a pessoa incerta cometendo a determinação de sua identidade a terceiro, que deixa o arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado. Favoreça a pessoas que se referem ao artigo 1801 e 1802.
Valerá a disposição em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador ou pertencentes a uma família ou a um corpo coletivo ou a um estabelecimento por ele designado. Em remuneração de serviço prestado, o testador, por ocasião de moléstia de que faleceu, ainda que fique ao arbítrio de herdeiro ou de outro em determinar o valor do legado. 1902. A disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos particulares de caridade ou dos de assistência pública estender-se-á relativa aos pobres do lugar do domicílio do testador, ao tempo de sua morte, ou dos estabelecimentos aí citos, salvo se manifestamente constar que tinha em mente beneficiar os de outra localidade. Nos casos deste artigo, as instituições particulares preferirão sempre as públicas. O erro na designação da pessoa do herdeiro ou legatário ou da coisa legada anula a disposição, salvo se pelo contexto do testamento por outros documentos ou por fatos inequívocos se puder identificar a pessoa ou coisa que o testador queria referir-se. Se o testamento nomear dois ou mais herdeiros sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual entre todos a porção disponível do testador. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em duas cotas quando forem os indivíduos e os grupos designados. Se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não absorverem toda a herança remanescente, pertencerá aos herdeiros legítimos segundo a ordem de vocação hereditária. Se forem determinados os quinhões de uns e não os de outros herdeiros, distinguir-se-á por igual a estes últimos o que restar depois de completas as porções hereditárias dos primeiros. Supondo o testador que não caiba ao herdeiro instituído certo determinado objeto dentre os da herança, tocará a ele os herdeiros legítimos. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Extingue-se em 4 anos o direito de anular as disposições contadas de quando o interessado tiver conhecimento do vício. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição contada de quando o interessado tiver conhecimento do vício. A ineficácia de uma disposição testamentária importa a das outras que, sem aquela, não teriam sido determinadas pelo testador. A cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e comunicabilidade. A cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica a impenhorabilidade. Então, assim, existe uma cláusula de inalienabilidade. Desse modo, a pessoa não pode ser penhorada aquilo que está na herança. Tá ok? E incomunicabilidade. No caso da desapropriação de bens clausulados ou de sua alienação por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro mediante autorização judicial, produto da venda, converter-se-á em outros bens sobre os quais incidirão as restrições opostas aos primeiros. Dos legados. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão. Se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outro e não o cumprindo, ele entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado. Se tão somente em parte a coisa legada pertencer ao testador,
ou no caso do artigo antecedente ao herdeiro ou ao legatário, só quando essa parte valerá o legado. Só quanto a essa parte valerá o legado. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Se o testador legar coisa sua singularizando-a, só terá eficácia o legado se, ao tempo do seu falecimento, ela se achava entre os bens da herança se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior ao do legado. Este será eficaz apenas quanto é existente. O legado de coisa que deva encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida a título transitório. O legado de crédito ou de quitação de dívida terá eficácia somente até a importância desta ou daquele ao tempo da morte do testador. Cumpre-se o legado entregue ao herdeiro ou ao legatário o título respectivo. Este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testamento. Não o declarando expressamente, o testador não se reputará compensação da sua dívida o legado que ele faça ao credor. Subsistirá integralmente o legado se a dívida lhe foi posterior ao testador e solveu antes de morrer. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. O legado do usufruto, sem fixação de tempo, estende-se deixando o legatário por toda a sua vida. Se aquele que legar um imóvel lhe ajuntar depois novas aquisições, essas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador. Não se aplica o disposto nesse artigo às benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio legado. Dos efeitos do legado e do seu pagamento. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa existente ao acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. O direito de pedir o legado não se exercerá enquanto se litigue sobre a validade do testamento e nos legados condicionais, ou o prazo enquanto esteja pendente a condição ou o prazo não se vença. O legado em dinheiro só vence juros desde o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo. Se o legado consistir em renda vitalícia ou pensão periódica, esta ou aquela correrá da morte do testador. Se o legado for de quantidades certas em prestações periódicas, datará da morte do testador o primeiro período e o legatário terá direito a cada prestação, uma vez encetado cada um dos períodos sucessivos, ainda que venha a falecer antes do termo dele. Se o legado for de quantidade certa em prestações periódicas, datará da morte do testador o primeiro período, e o legatário terá direito a cada prestação, uma vez encetado cada um dos períodos sucessivos, ainda que venha a falecer antes do termo dele. Sendo periódicas as prestações, só no termo de cada período se poderão exigir. Se as prestações forem deixadas a título de alimentos, pagar-se-ão no começo de cada período, sempre que outra coisa não tenha disposto o testador. Se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio termo entre os côngenes da melhor e pior qualidade. O estabelecido no artigo antecedente será observado
quando a escolha for deixada a arbítrio de terceiro e, se este não a quiser ou não a puder exercer ao juiz, competirá a fazê-la, guardado e disposto na última parte do artigo antecedente. Se a opção for deixada ao legatário, este poderá escolher do gênero determinado a melhor coisa que houver na herança, e se nesta não existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á de outro côngênero herdeiro, observada a disposição na última parte do artigo 1929. No legado alternativo, presume-se deixada ao herdeiro a opção se o herdeiro ou legatário a quem couber a opção falecer antes de exercê-la, passará este a poder aos seus herdeiros. No silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros e, não os havendo, aos legatários na proporção do que herdaram. O encargo estabelecido neste artigo, não havendo disposição testamentária em contrário, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado. Quando indicados mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus na proporção do que receberem da herança. Se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatário, só ele incumbirá cumpri-lo com regresso contra os cordeiros pela cota de cada um, salvo se o contrário expressamente dispôs o testador. Vamos lá, que se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatário, só ele incumbirá cumpri-lo, com regresso contra os cordeiros pela cota de cada um, salvo se o contrário expressamente dispôs o testador. Então, se o herdeiro herda um carro que ele já estava usando, sabe? Que já meio que era dele, assim, as despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário se não dispuser diversamente o testador. A coisa legada entregar-se-á com seus acessórios no lugar e estado em que se achava ao falecer o testador, passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem. Nos legados que o encargo aplica-se ao legatário disposto nesse código quanto às doações de igual natureza. Da caducidade dos legados. Caducará o legado se depois do testamento o testador modificar a coisa legada ao ponto de já não ter a forma nem lhe caber a denominação que possuía. Se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada, nesse caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. Se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto, o testador sem culpa do herdeiro ou legatário incumbindo do seu cumprimento. Se o legatário for excluído da sucessão nos termos do artigo 1815 e se o legatário falecer antes do testador. Se o legado for de duas ou mais coisas, alternativamente, algumas delas perecerem, subsistirá quanto aos restantes. Perecendo, parte de uma, valerá quanto ao seu remanescente o legado. Do direito de acrescer entre herdeiros e legatários. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança, em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá a dos cordeiros, salvo o direito do substituto. O direito de acrescer competirá aos colegatários, quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa determinada certa, ou quando o objeto do legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização. Se um dos cordeiros ou colegatário, nas condições do artigo antecedente, morrer antes do testador se anunciar a herança ou legado, ou destes for excluído e se a condição sob a qual foi instituída não se verificar,
acrescerá o seu quinhão, salvo o direito de substituto à parte dos coerdeiros ou colegatários conjuntos. Os coerdeiros ou colegatários aos quais acresceu o quinhão daquele que não quis ou não pôde suceder ficam sujeitos às obrigações e encargos que oneravam. Quando não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos herdeiros legítimos a cota vaga do nomeado. Não existindo o direito de acrescer entre os colegatários, a cota de que faltar acresce aos herdeiros ou legatários incumbido de satisfazer esse legado ou a todos os herdeiros na proporção dos seus quinhões se o legado se deduziu da herança. Quando não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos herdeiros legítimos a cota vaga do nomeado. Não existindo o direito de acrescer entre os colegatários, a cota do que faltar acrescer ao herdeiro e ao legatário incumbido de satisfazer esse legado, ou a todos os herdeiros na proporção de seus quinhões se o legado se deduziu da herança. Não pode o beneficiário do acréscimo repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba, salvo se o acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador. Nesse caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. Legado um só usufruto conjuntamente a duas ou mais pessoas, a parte de que faltar acrescer aos colegatários. Se não houver conjunção entre os colegatários, ou se, apesar de conjunto só lhe for legada certa parte do usufruto, consolidar-se-ão na propriedade as cotas dos que faltarem à medida que eles forem faltando. Da substituição. O testador pode substituir outra pessoa ou herdeiro ou legatário nomeado para o caso de um outro não querer ou não poder aceitar a herança ou o legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira. Legatário é aquele que recebe um legado. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só, ou vice-versa, ainda substituir com reciprocidade ou sem ela. O substituto fica sujeito à condição e encargo imposto ao substituído, quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador ou não resultar outra coisa de natureza da condição ou do encargo. Se entre muitos coerdeiros ou legatários da parte desiguais for estabelecida substituição recíproca, a proporção dos quinhões fixados na primeira disposição estender-se-á mantida na segunda, se com as outras anteriormente nomeadas for incluída mais alguma pessoa na substituição, o quinhão vago pertencerá em partes iguais aos substitutos. Da substituição fideicomissária. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou legado se transmitirá ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste por sua morte a certo tempo ou sob certa condição em favor de outrem que lhe qualifique fideicomisso. Fiduciário é a pessoa que recebe a propriedade ou a responsabilidade de administrar um bem de forma temporária com o compromisso de transferi-lo a um terceiro chamado fideicomissário no futuro. Fideicomisso ou fiduciário tem a obrigação de preservar o bem durante o tempo em que estiver sob sua responsabilidade, até o momento em que fideicomissário, geralmente designado pelo testador, tenha direito a recebê-lo. O fideicomisso é um tipo de disposição testamentária que cria uma obrigação sucessória. Nele, o testador designa o primeiro beneficiário chamado fiduciário que recebe os bens com a obrigação de posteriormente entregá-los a outro beneficiário, o fideicomissário. Assim, os bens são transmitidos por fase, inicialmente ao fiduciário, após o cumprimento de uma condição ou a decurso de um tempo, ao fideicomissário.
Um testador deixa um imóvel para seu filho fiduciário. Assim, fiduciário é a pessoa que recebe a propriedade ou responsabilidade de administrar um bem de forma temporária. O fideicomisso é a disposição testamentária que cria uma obrigação sucessória. Dele, o testador designa um primeiro beneficiário, chamado fiduciário, que recebe os bens com a obrigação de posteriormente entregá-los a outro beneficiário. Então, assim, um testador deixa o imóvel para um filho fiduciário, com a condição de que após o falecimento do filho, o bem será transmitido para seu neto, fideicomissário. Nesse caso, o filho administra e usufrui do bem durante a vida, mas não pode dispor dele livremente, pois o bem está destinado ao neto. No 1952, a substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário, adquirirá esta a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e a prestar caução de restituí-los, se exigir o fideicomissário. Salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário renunciar à herança ou legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. O fideicomissário pode renunciar à herança ou legado e, neste caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário se não houver disposição contrária do testador. Se o fideicomissário aceitar a herança ou legado, terá direito à parte que é o fiduciário em qualquer tempo a crescer. Ao sobrevier a sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último. Nesse caso, a propriedade consolida-se do fiduciário nos termos do artigo 1955. São nulos os fideicomissos além do segundo grau. A nulidade e substituição ilegal não prejudica a instituição que valerá sem o encargo resolutório. Da deserdação. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserção dos descendentes por seus ascendentes, a ofensa física, a injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, e desamparo de ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro, a filha ou o da neta. Desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. A injúria também conta, então xingar. Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. A herdeiro instituído ou aquele a quem aproveita a deserdação incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de 4 anos a contar da data da abertura do testamento. Da redução das disposições testamentárias. Remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos quanto o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível.
As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. Em se verificando excederem as disposições testamentárias, a porção disponível serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos até onde baixe, e não bastando, também os legados na proporção do seu valor. Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem de preferência a certos herdeiros ou legatário, a redução far-se-á dos outros quinhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente. Quando consistir em prédio divisível, o legado sujeito à redução far-se-á está dividindo proporcionalmente. Se não for possível a divisão e o excesso do legado montar mais de um quarto do valor do prédio, o legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, com direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na parte disponível. Se o excesso não for de mais de um quarto, aos herdeiros fará tornar em dinheiro o legatário, que ficará com o prédio. O legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, poderá inteirar-se legítimo no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ele é subsistente do legado lhe observe o valor. A revogação do testamento. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito a revogação. O testamento pode ser total ou parcial. Se parcial, se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, anterior subsiste tudo que não for contrário ou posterior. A revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. Não, se o testamento revogatório for anulado por omissão, infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. Testamento cerrado, testador é preso. Oferta de lacerar com seu consentimento haver-se-á como revogado. Do rompimento do testamento. Sobrevivendo o descendente suscetível ao testador que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições se esse descendente sobrevier ao testador. Só o valor dos bens doados... Do testamento. Do testamenteiro, artigo 1976. O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento de disposições de última vontade. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiro necessário. Qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados ou dando caução de prestá-los. Tendo o testamenteiro a posse e a administração dos bens, incumbe-lhe requerer o inventário e cumprir o testamento. O testamenteiro nomeado ou qualquer parte interessada pode requerer, assim como o juiz pode ordenar de ofício ao detentor do testamento que o leve a registro. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador e dar as contas do que recebeu e despendeu, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do testamento. Compete ao testamenteiro, com ou sem concurso de inventariante, e aos herdeiros instituídos defender a validade do testamento.
Além das atribuições exaradas nos artigos antecedentes, terá o testamenteiro as que lhe conferir o testador nos limites da lei. Não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas em 180 dias contados da aceitação testamentária. Pode esse prazo ser prorrogado se houver motivo suficiente. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete a um dos cônjuges, e em falta destes aos herdeiros nomeados pelo juiz. O encargo da testamentaria não se transmite aos herdeiros do testamenteiro, nem é delegável, mas o testamenteiro pode fazer-se representado em juízo e fora dele, mediante mandatário com poderes especiais. Havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros, mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhe forem confiados, salvo se cada um tiver, pelo testamento, funções distintas a elas se limitar. Salvo disposição testamentária em contrário, testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário terá direito a um prêmio, que se o testador não o houver fixado, será de 1 a 5% arbitrado pelo juiz, sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível quando houver herdeiro necessário. O herdeiro ou legatário nomeado testamenteiro poderá preferir o prêmio à herança ou ao legado. Reverterá à herança o prêmio que o testamenteiro perder por ser movido ou por não ter cumprido o testamento. Se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, exercerá o testamenteiro as funções do inventariante, do inventário e da partilha. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. Dos sonegados. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os escrevendo no inventário, quando estejam em seu poder ou com o seu conhecimento no de outrem, ou que os omitir na colação a que os deva levar, ou que deixe de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia. Além da pena combinada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á em se provando a sonegação ou negando ele a existência dos bens quando indicados. A pena de sonegado só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados. Se não restituírem os bens sonegados por já não os ter sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou, mais as perdas e danos. Só se pode arguir da sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como arguir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não o possui. No pagamento das dívidas, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas feita a partilha só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Quando antes da partilha for requerido no inventário o pagamento de dívida constante de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo pagamento acompanhado de prova valiosa, o juiz mandará reservar em poder do inventariante bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.
As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança, mas as de sufrágio por alma do falecido só se obrigarão à herança quando ordenadas em testamento ou codicilo. Sempre que houver ação regressiva de uns contra outros herdeiros, a parte do coerdeiro insolvente dividir-se-á em proporção entre os demais. Os legatários credores da herança podem exigir que o patrimônio do falecido se discrimine a do herdeiro e, em concurso com os credores deste, ser-lhe-ão preferidos no pagamento. Se o herdeiro for devedor do espólio, sua dívida será partilhada igualmente entre todos, salvo se a maioria consentir que o débito seja imputado inteiramente no quião do devedor. Da colação. Os descendentes que concorrerem à sucessão dos ascendentes comuns são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Para o cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. A colação tem por fim igualar a proporção estabelecida neste código às legítimas e aos descendentes do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Se computados os valores das doações feitas em adiantamento da legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou quando dele já não disponha, o donatário pelo seu valor ao tempo da liberalidade. O valor de colação dos bens doados será aquele certo ou estimativo que lhes atribuir o ato de liberalidade. Se do ato de doação não constar valor certo nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelos que estão então se calcular valessem ao tempo da liberalidade. Só o valor dos bens doados entrará em colação, não assim o das benfeitorias acrescidas às quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Presumem-se imputadas na parte disponível a liberalidade feita a descendentes que ao tempo do ato não seria chamada a sucessão na qualidade de herdeiro necessário. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título de liberalidade. São sujeitos à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham no momento da liberalidade. A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao montante do excesso assim apurado, e a restituição será em espécie ou, se não mais existir o bem em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor, ao tempo da abertura da sucessão, observados no que forem aplicáveis as regras deste Código sobre a redução das disposições testamentárias. Sujeita-se à redução nos termos do parágrafo antecedente a parte da doação feita a herdeiros necessários que exceder a legítima, e mais a cota disponível. Sendo várias as doações a herdeiros necessários feitas em diferentes datas, serão elas reduzidas a partir da última até a eliminação
do excesso. Aquele que renunciou à herança ou dela foi excluído deve, não obstante, conferir as doações recebidas para o fim de repor o que exceder o disponível. Quando os netos representando os seus pais sucederem aos avós, serão obrigados a trazer à colação, ainda que não o hajam herdado, o que os pais teriam de conferir. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto o menor, na sua educação, estudo, sustento, vestuário, tratamento das enfermidades e enxoval, assim como as despesas de casamento ou as feitas no interesse de sua defesa em processo crime. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto o menor, na sua educação, estudo, sustento, vestuário, tratamento das enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento ou as feitas no interesse de sua defesa em processo crime. As doações remuneratórias de serviço feitos ao ascendente também não estão sujeitas à colação. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges, no inventário de cada um se conferirá por metade. Da partilha, o herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. Na partilha, os bens observar-se-á quanto ao seu valor, natureza e qualidade, e a maior igualdade possível. É válida a partilha feita por ascendente por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou do quião de um só herdeiro serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem-lhes seja adjudicado o bem repondo aos outros em dinheiro a diferença após avaliação atualizada. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo de licitação. Da licitação. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde que a abertura da sucessão tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelo dano a que por dolo ou culpa deram causa. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário litigiosos ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se no prazo legal a partilha dos outros, reservando-se aquelas para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e administração do mesmo ou diverso inventariante ou consentimento da maioria dos herdeiros. Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que tiver ciência após a partilha.
Da garantia dos quinhões hereditários. Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscritos aos bens do seu quinhão. Os coherdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se no caso de evicção dos bens aquinhoados. Cessa a obrigação multa estabelecida no artigo antecedente, havendo convenção em contrário, e bem assim dando-se a evicção por culpa do evicto ou por fato posterior à partilha. Evicção é um termo jurídico que se refere à perda total ou parcial de um bem por decisão judicial, em favor de um terceiro que comprovar ter um direito anterior ou superior sobre o bem. Aquinhoado significa os bens que foram distribuídos ou partilhados entre os herdeiros. Cada herdeiro recebe uma parte da herança e os bens que a ele recebe são chamados de bens aquinhoados. O artigo 2024 estabelece que se um dos coherdeiros perder um bem que foi atribuído a ele durante a partilha, por evicção, os demais coherdeiros têm a obrigação de indenizá-lo proporcionalmente. Ou seja, todos os herdeiros compartilham a responsabilidade caso algum bem partilhado seja reivindicado por um terceiro. 2026, o evicto será indenizado pelos coherdeiros na proporção de suas cotas hereditárias, mas se algum deles se achar insolvente, responderão os demais na mesma proporção, pela parte desse, menos a cota que corresponderia ao indenizado. O evicto será indenizado pelos coherdeiros na proporção de suas cotas hereditárias, mas se algum deles se achar insolvente, responderão os demais na mesma proporção, pela parte desse, menos a cota que corresponderia ao indenizado. Da anulação da partilha. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Extingue-se em 1 ano o direito de anular a partilha. Redação dada pela Lei nº 13.105 de 2015, Código Civil vigente.